Então, irmãos, mediante muitos testemunhos que a gente viu falar a respeito de pessoa que adentra na congregação, perturbar a ordem do culto, até mesmo para furtar alguma coisa, e com outros tipos de espírito. Então eu quero contar um testemunho que aconteceu comigo quando eu era porteiro da congregação da Coab 1 em Carapicuíba. A gente tinha escala, era uma congregação grande, nós éramos no número de 22 porteiros naquela congregação. E cada culto ficava escalado 5 porteiros, né? 2 porteiros na porta lateral e 3 porteiros na frente. Aliás, 6, que também ficavam na porta do fundo. E teve um dia que eu não estava escalado para ficar na porta, mas como o irmão tinha pedido para mim no lugar dele, eu fui mais cedo, estava passando o espanador nos bancos. Aí chegou a hora de abrir a congregação, eu abri a congregação e ainda não tinha chegado os porteiros, eu estava sozinho. Aí chegou um porteiro, eu pedi para ele ficar nas portas do fundo, e ficou então esse porteiro na porta dos fundos, e eu estava na porta da frente. Quando veio uma pessoa, lá da rua de longe, já vinha gritando: eu vou entrar aí, vou quebrar a igreja, né? E o Senhor tinha mandado a palavra aqueles dias que ia pôr um anjo com nós na porta. Então naquela hora eu lembrei da palavra e pedi: Senhor, coloca o seu anjo agora comigo aqui na porta. E fiquei em comunhão, e aquela pessoa veio lá, era uma pessoa que pelas vestes dele, era uma pessoa desses culto afro, né, de matiz africano. E ele já veio gritando. E eu clamei ao Senhor e fiquei firme na porta. E a congregação da Coab 1, para quem conhece, tem umas escadarias para chegar até no átrio. E aquela pessoa, ele subiu as escadarias. Quando chegou no patamar que era o átrio, ele falou comigo: eu vou entrar aí. Posso entrar? Eu falei: se você conseguir, você pode entrar. E já tinha aqueles irmãos mais idosos, irmãos mais idosos, que chegam sempre mais cedo da igreja, já tinha umas 30 pessoas na igreja. E ele me afastou lá atrás, no último degrau, e tentou correr e entrar correndo. E eu fiquei ali debaixo tipo, tinha uma varandinha, né, mas que era da própria construção da congregação. Eu fiquei de pé ali debaixo em comunhão com o Senhor e clamando o sangue do Senhor Jesus. Porque esta hora eu tenho que ficar em comunhão e clamando o sangue do Senhor Jesus. Porque só o Senhor Jesus, ele pode nos livrar desse tipo de cilada. Essa pessoa, irmão, ele afastava para trás e vinha entrar correndo. Mas quando ele faltava mais ou menos uns 2 passos para ele entrar na igreja, ele parava. Ficava estacado. Aí ele voltava lá atrás e vinha correndo de novo. Quando chegava uns 2 passos, ele parava de novo. Ele tentou 3 vezes, aí não conseguiu. Eu não pus a mão nele, só afastei e falei: se você conseguir entrar, você entra. E pedi o Senhor para colocar um anjo. Aí ele saiu, voltou e falou: vou entrar pelos fundos. Eu peguei e avisei o porteiro para fechar o portão dos fundos. Aí ele chegou lá e pediu o porteiro abrir o portão, o porteiro não abriu. Ele falou: sério que eu queria entrar na igreja, mas eu queria entrar lá pela frente. Mas lá na frente eu não consegui. Na frente tem um homem tão grande lá, que o braço dele é mais grosso do que a minha coxa. E eu pensei: se eu for entrar e esse cara me dar um murro, o braço dele vai parar nas minhas costas, de tão forte que ele é. E aí o porteiro do sul não abriu a porta para ele, e ele
Então continuou o caminho dele, não conseguiu entrar e foi embora. E depois o porteiro lá dos fundos contou para mim o que tinha ocorrido lá. E eu falei para ele que tinha acontecido antes comigo cá na frente. Então, irmão, várias situações, servo de Deus que fica ali atendendo a irmandade na porta, é preciso ficar bem em comunhão com Deus e pedir o Senhor para colocar os anjos. Porque muitas vezes, irmão, tem aqueles homens que não conhecem como que é a doutrina, eles querem entrar e sentar no meio das mulheres. Tem mulher que quer chegar, não conhece, sentar no banco dos homens. Né? Tem pessoa que quer entrar com animal na igreja, não pode. Né? Uma vez, irmão, eu estava na Coab também, outro testemunho também. Uma pessoa que do sexo masculino, só que estava vestido com veste feminina. Mas nós, irmão, como nós temos o discernimento da parte de Deus, Deus me fez saber que ele não era mulher, e ele quis ficar no meio das mulheres. E eu falei para ele, você não pode ficar no meio das mulheres. Então, mas por quê? Você tem preconceito contra ele? Não, não é preconceito. É que não pode. O lado dos homens é homem, e do lado das mulheres é mulher. Ele falou, mas eu sou mulher. Eu falei, não, você não é mulher. Você é um homem descaracterizado, tentando passar como se fosse mulher. Você não é uma mulher. Você não é do sexo feminino. E aqui tem o lugar dos homens e tem o lugar das mulheres. Aí, irmão, ele viu que não dava para enganar. E essas pessoas normalmente são assim, bem educadas. Ele nem discutiu, pegou e foi embora. E Deus me livrou mais uma vez. Então é muitas situações que a gente passa, de pessoas perturbadas, essas pessoas andarilhas que andam na rua, que chega e quer entrar, atrapalhar, ou falar palavrões, ou palavra de baixo escalão, ou até mesmo, uma vez também teve um homem também, com gorro de leopardo na cabeça, e queria entrar e pôr uma faixa lá na frente da igreja. Entrou com a faixa lá do trabalho dele lá, negócio de capoeira e essas coisas aí, e queria estender a faixa lá na frente do púlpito. E eu fui falar com ele e falou que eu era racista, né? Que eu estava dizendo aquilo porque ele era negro, mas eu também sou da raça negra. Mas nem por isso, né, irmão? A gente vai em qualquer igreja, qualquer instituição religiosa, para trabalhar o culto ou a liturgia, conforme é o costume daquele pessoal daquele lugar. Né? Então, a gente que é porteiro, como eu ainda considero porteiro, porque quando eu fiquei deficiente visual, eu quis entregar o cargo de porteiro e o ancião da época, irmão lá da minha comuna, que era da Vila Holanda, ele não aceitou, falou para mim que é o senhor que tinha me dado e que ele não ia aceitar eu devolver o cargo de porteiro. Que depois, se Deus me devolvesse as vistas, eu voltaria a exercer a função de porteiro novamente, mas até hoje Deus não permitiu que eu voltasse a enxergar, então eu continuo como porteiro deficiente visual. E nisso eu peço a oração da Irmandade, porque qualquer tipo de deficiência não é fácil conviver com a deficiência. Mas o Senhor dá força, dá condição, né? Mas as partes que Deus me dava de fazer na obra de Deus, eu continuo fazendo. Às vezes Deus dá graça quando tem necessidade de atender com a reunião familiar, de evangelização. Quando Deus dá, a gente lê a palavra, né? E fazendo a parte que o Senhor, desde o princípio, o Senhor me constituiu para fazer visitas. Então, irmãos, é assim. Então, eu conto com a oração da Irmandade, nós vamos orando um pelos outros e vamos nessa jornada rumo a Sião Celestial. Nessa semana eu estou abordando o tema O Jugo de Jesus. Bom, se inscreva no canal, deixe o seu like, né? E divulga esse nosso trabalho que é
unicamente com o intuito de anunciar o Evangelho e as boas novas de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, Deus seja louvado.